like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês, tudo aí. Um financista desonesto que desviou milhões de dólares, Warren White pensou que havia obtido uma vitória legal quando sua alegação de insanidade foi aprovada. Mas quando ele chegou ao Arkham Asylum, ele percebeu seu erro. Enlouquecido pelos outros presos, ele foi desfigurado por congelamento após um encontro na cela do Sr. Freeze, que deixou sua pele branca como giz e o deixou sem cabelo, nariz ou lábios. Chamando a si mesmo de o Grande Tubarão Branco, ele cerrou os dentes em pontas para se parecer melhor com seu novo homônimo. Colocando suas habilidades financeiras em uso, White se tornou um jogador importante na cena do crime underground de Gotham, executando uma série de raquetes de sua cela em Arkham. O ex-investidor desonesto Warren, o Grande Tubarão Branco, White evitou a prisão alegando insanidade e foi condenado ao asilo Arkham. Lá, entre outras indignidades e torturas, White tentou mais tarde ser transferido para uma prisão de segurança mínima. No entanto, foi revelado que a doutora Anne Carver foi morta e substituída por Jane Doe alguns meses antes. Seu chefe, Dr. Jeremiah Arkham, ordena que toda a papelada relativa à transferência de White seja destruída em vingança por White ter roubado sua pensão de Arkham. Arkham considera White a pior pessoa que ele já conheceu, uma afirmação que muitos outros vilões compartilham, incluindo o Coringa, que afirma que, embora tenha matado pessoas, nunca roubou os fundos da faculdade de seus filhos. Eventualmente, White é agredido, derrotado e trancado em uma unidade de refrigeração usada para abrigar o Sr. Freeze por Jane Doe, que estava tentando assumir sua identidade. Seus ferimentos, combinados com queimaduras excessivas, deixaram White deformado. Sua pele ficou branca e pálida, e o congelamento reclamou seu nariz, lábios, cabelo e vários de seus dedos, deixando-o muito parecido com um grande tubarão branco e deixando-o parcialmente louco. Ele agora usa suas conexões comerciais para servir de ligação e proteção para muitos de seus companheiros de prisão. Em seguida, White aparece no enredo Batman, em Face the Face, que passou por Detective Comics #817, 820 Batman #651, 654, como parte do enredo maior One Year Later. No enredo, em que Batman e Robin desaparecem por um ano, o Grande Tubarão Branco se estabeleceu como o chefe do crime reinante em Gotham. Great White agora está usando suas conexões com a máfia, assim como o novo Tallyman, para matar vários vilões associados ao Pinguim, bem como para incriminar Harvey Dent por seus assassinatos. Great White permanece em Arkham, dirigindo essas ações de dentro como um álibi. Desde então, Batman confrontou e ameaçou contar a Two-Face sobre o trabalho de enquadramento, prometendo deixar Two-Face ter uma chance em Great White quando Two-Face for capturado e devolvido a Arkham. Apesar de seu status como um dos criminosos mais poderosos da cidade, o Grande Tubarão Branco permanece em Arkham, dirigindo seu império de dentro de sua cela e usando sua condição de prisioneiro como um álibi perfeito. Ele apareceu mais recentemente em Detective Comics #832, quando Batman apreende outro vilão que se autodenomina Tubarão, um ex-membro do Trio Terrível. Quando o Tubarão é enviado para Arkham, o Grande Tubarão Branco aparentemente planeja puni-lo por usar o nome que White reivindicou para si mesmo. Após a suposta morte de Batman, Warren White foi um dos muitos criminosos que estava sendo transferido do Arkham Asylum para um local seguro. Black Mask então droga os criminosos, o que causa morte instantânea à vontade de Mask. Reconhecendo Black Mask como seu líder, Warren e seu grupo estavam armados para causar estragos na cidade mais uma vez, encerrando os reinados de Duas Caras e Pinguim sobre Gotham e, finalmente, tornando Black Mask o governante supremo do submundo mais uma vez. O Grande Tubarão Branco é incrivelmente inteligente, desonesto e manipulador. Ele possui habilidades financeiras brilhantes, que usa para uma variedade de propósitos criminosos. Seu rosto cheio de cicatrizes aumenta seu medo, fazendo com que ele realmente se pareça com um tubarão de várias maneiras. Embora o Grande Tubarão Branco não apareça em Batman, em Arkham Asylum, um frasco com seu nome aparece no necrotério do asilo.
O frasco contém vários dedos humanos, um nariz e um par de lábios flutuando em formaldeído, presumivelmente aqueles perdidos por White devido ao congelamento. Mais 2 frascos como este podem ser encontrados em um armário no acesso seguro do centro médico, a sala onde o espantalho usou seu gás do medo nos guardas e médicos. Um ponto de interrogação do Riddler foi encontrado na parte inferior da página, onde o Riddler pode precisar dele para fins subterrâneos como o Pinguim, mas no lado oposto da guerra contra o Pinguim. Na melhor das hipóteses, um psicopata leve ao ser admitido no asilo, White se formou em um caso completo de transtorno de personalidade antissocial, em parte devido aos maus tratos nas mãos de seus companheiros de prisão. Depois que graves desfigurações faciais do Sr. Freese o deixaram sem lábios, nariz, orelhas ou cabelo, White cerrou os dentes na tentativa de se diferenciar ainda mais dos outros. Seu senso de identidade agora depende completamente de sua identidade como um criminoso perigoso, um financista desonesto que desviou milhões de dólares. Warren White pensou que havia obtido uma vitória legal quando sua alegação de insanidade foi aprovada. Mas quando ele chegou ao Arkham Asylum, ele percebeu seu erro. Enlouquecido pelos outros presos, ele foi desfigurado por congelamento após um encontro na cela do Sr. Freese que deixou sua pele branca como giz e o deixou sem cabelo, nariz ou lábios. Chamando a si mesmo de o Grande Tubarão Branco, ele cerrou os dentes em pontas para se parecer melhor com seu novo homônimo. Colocando suas habilidades financeiras em uso, White se tornou um jogador importante na cena do crime underground de Gotham, executando uma série de raquetes de sua cela em Arkham. O ex-investidor desonesto Warren, o Grande Tubarão Branco, White evitou a prisão alegando insanidade e foi condenado ao asilo Arkham. Lá, entre outras indignidades e torturas, White tentou mais tarde ser transferido para uma prisão de segurança mínima. No entanto, foi revelado que a doutora Anne Carver foi morta e substituída por Jane Doe alguns meses antes. Seu chefe, Dr. Jeremiah Arkham, ordena que toda a papelada relativa à transferência de White seja destruída em vingança por White ter roubado sua pensão de Arkham. Arkham considera White a pior pessoa que ele já conheceu, uma afirmação que muitos outros vilões compartilham, incluindo o Coringa, que afirma que, embora tenha matado pessoas, nunca roubou os fundos da faculdade de seus filhos. Eventualmente, White é agredido, derrotado e trancado em uma unidade de refrigeração usada para abrigar o Sr. Freese por Jane Doe, que estava tentando assumir sua identidade. Seus ferimentos, combinados com queimaduras excessivas, deixaram White deformado. Sua pele ficou branca e pálida, e o congelamento reclamou seu nariz, lábios, cabelo e vários de seus dedos, deixando-o muito parecido com um grande tubarão branco e deixando-o parcialmente louco. Ele agora usa suas conexões comerciais para servir de ligação e proteção para muitos de seus companheiros de prisão. Em seguida, White aparece no enredo Batman, em Face the Face, que passou por Detective Comics #817, 820 Batman #651, 654, como parte do enredo maior One Year Later. No enredo, em que Batman e Robin desaparecem por um ano, o Grande Tubarão Branco se estabeleceu como o chefe do crime reinante em Gotham. Great White agora está usando suas conexões com a máfia, assim como o novo Tallyman, para matar vários vilões associados ao Pinguim, bem como para incriminar Harvey Dent por seus assassinatos. Great White permanece em Arkham, dirigindo essas ações de dentro como um álibi. Desde então, Batman confrontou e ameaçou contar a Two-Face sobre o trabalho de enquadramento, prometendo deixar Two-Face ter uma chance em Great White quando Two-Face for capturado e devolvido a Arkham. Apesar de seu status como um dos criminosos mais poderosos da cidade, o Grande Tubarão Branco permanece em Arkham, dirigindo seu império de dentro de sua cela e usando sua condição de prisioneiro como um álibi perfeito. Ele apareceu mais recentemente em Detective Comics #832, quando Batman apreende outro vilão que se autodenomina Tubarão, um ex-membro do Trio Terrível. Quando o Tubarão é enviado para Arkham, o Grande Tubarão Branco aparentemente planeja puni-lo por usar o nome que White reivindicou para si mesmo. Após a suposta morte de Batman, Warren White foi um dos muitos criminosos que estava sendo transferido do Arkham Asylum para um local seguro. Black Mask então droga os criminosos, o que causa morte instantânea à vontade de Mask. Reconhecendo Black Mask como seu líder,
Warren e seu grupo estavam armados para causar estragos na cidade mais uma vez, encerrando os reinados de Duas Caras e Pinguim sobre Gotham, finalmente, tornando Black Mask o governante supremo do submundo mais uma vez. O Grande Tubarão Branco é incrivelmente inteligente, desonesto e manipulador. Ele possui habilidades financeiras brilhantes, que usa para uma variedade de propósitos criminosos. Seu rosto cheio de cicatrizes aumenta seu medo, fazendo com que ele realmente se pareça com um tubarão de várias maneiras. Embora o Grande Tubarão Branco não apareça em Batman, em Arkham Asylum, um frasco com seu nome aparece no necrotério do asilo. O frasco contém vários dedos humanos, um nariz e um par de lábios flutuando em formaldeído, presumivelmente aqueles perdidos por White devido ao congelamento. Mais 2 frascos como este podem ser encontrados em um armário no acesso seguro do centro médico, a sala onde o espantalho usou seu gás do medo nos guardas e médicos. Um ponto de interrogação do Riddler foi encontrado na parte inferior da página, onde o Riddler pode precisar dele para fins subterrâneos como o Pinguim, mas no lado oposto da guerra contra o Pinguim. Na melhor das hipóteses, um psicopata leve ao ser admitido no asilo, White se formou em um caso completo de transtorno de personalidade antissocial, em parte devido aos maus tratos nas mãos de seus companheiros de prisão. Depois que graves desfigurações faciais do Sr. Freeze o deixaram sem lábios, nariz, orelhas ou cabelo, White cerrou os dentes na tentativa de se diferenciar ainda mais dos outros. Seu senso de identidade agora depende completamente de sua identidade como um criminoso perigoso.